Queridos irmãos, minhas irmãs, vamos retomar as nossas atividades, que o nosso coração seja limpo do temor das coisas desse mundo, para que o Espírito permaneça edificando o nosso futuro espiritual. Nós entregamos para vocês aí uma apostila, e ela tem algumas coisinhas aí que eu penso ser bastante úteis para a nossa instrução. Como disse ontem o pastor Eloy, a fé sem nenhum entendimento não é muito aconselhável, porque em algumas circunstâncias ela pode levar a equívocos. O primeiro tema que nós colocamos à disposição dos irmãos, ele fala sobre o sacerdócio universal. Quer dizer, é o sacerdócio que todo homem e mulher que crê recebe por meio da fé as bênçãos de Jesus Cristo. Ele foi um sacerdote diferente dos sacerdotes levíticos, porque ele não pertencia a uma tribo a quem Deus no passado determinou que servisse nas coisas relacionadas com o templo. O Senhor, ele era um estranho entre os sacerdotes oficiais. A tribo de Judá nunca serviu o Senhor nas coisas concernentes ao templo. Por isso, os sacerdotes achavam estranho que ele fosse o Messias. Tendo sido o sacerdócio levítico estabelecido por Deus no passado, eles pensavam que o Messias deveria vir por meio também desse sacerdócio. E o espírito do sacerdócio levítico é de tal modo poderoso nesse mundo, que permanece ainda até os nossos dias. Não queremos afirmar que não tenha a sua utilidade. Vivemos num mundo onde as almas são ainda imaturas e a maioria bebe leite, estando sem condições de comer o alimento mais sólido. Mas Cristo não veio para nos dar leite. Ele veio para nos dar o alimento sólido. E nós, quando examinamos os documentos apostólicos, nós vemos que eles tratam de uma doutrina que está além das letras. Nós precisamos parar de uma vez por todas de ler um pedaço das Escrituras e dizer, olha, está na Bíblia. Pare com isso. Quando você ler um pedaço das Escrituras, um texto, um versículo, 2 versículos, um capítulo, é preciso você saber em que circunstância aquelas coisas foram ditas e se elas são de natureza espiritual, se estão ainda válidas para os nossos dias. Senão a nossa fé vai ser uma grande confusão. Isso faz parte do sacerdócio. Se nós podemos ser feitos sacerdotes por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, crendo nele, recebemos os dons de Deus. Mas isso implica em que nós avancemos além da letra e que a gente não tenha nenhum laço com o sacerdócio levítico. Se alguém disser que nós precisamos estudar para nos formar sacerdotes, nós estamos entrando no ramo de Levi. Nós temos que escolher ou Cristo ou o sacerdócio levítico. Tem a sua utilidade, se você quiser ser um profissional da fé, pode ser, você vai trabalhar numa igreja, ganhar um salário, enfim, aquelas coisas todas que nós conhecemos. Mas isso não faz parte da família apostólica. O pastor Joel também nos colocou, eles tinham uma vida em comum, ajudavam uns aos outros, orando juntos, abençoando, implorando, clamando. Esse é o sacerdócio que Cristo quer que todos nós tenhamos. E, nesse sentido, a mulher pode exercitar, o homem, o velho, o jovem. Não há nenhuma restrição. Até as crianças. Hoje tem algumas crianças aí que já estão abençoando. Não aquelas que foram feitas pastoras, né?
Já temos essas aberrações também, crianças pregando na igreja. Não essas, mas nós vemos os nossos filhos fazer uma oração na hora das refeições, quando vamos orar juntos em casa, e eles também abençoam. Nesse sentido, todos devem e podem abençoar. As mulheres que são tão impedidas de fazer qualquer coisa na igreja por causa do sacerdócio levítico, em Cristo, elas podem perfeitamente exercitar o seu sacerdócio. Não estamos falando aqui de ser pastor ou pastora, porque isso tudo é uma situação apenas relativa. Nós estamos à frente de uma comunidade, a comunidade precisa se organizar de maneira que ela possa sobreviver aos ataques do diabo. Escolhemos um irmão mais velho em quem nós confiamos, que tem bom conhecimento das Escrituras e que parece-nos ser um homem de bem, uma pessoa razoavelmente equilibrada, capaz de conciliar os conflitos que naturalmente existem nas comunidades, para ser o nosso irmão mais velho, chamado, desde o começo dos tempos, de pastor. Mas não é diferente dos outros. E nunca esse pastor deve estar sozinho, ele deve se cercar de companheiros, de irmãos e de irmãs experimentados, mais velhos, mais vividos, mais sovados por Satanás, para que eles possam dar segurança à comunidade. Isso é o que se pretende. E, nesse sentido, todos são irmãos e todos perfeitamente credenciados para anunciar e para exercer todos os ofícios de um sacerdote. Evidente que, ao escolhermos esse caminho, nós já não podemos mais estar pensando em nós mesmos. Nós já temos que ter renunciado ao nosso eu e a muitos sonhos que antes nós tínhamos na carne e que agora nós resolvemos abrir mão. Não pode haver um sacerdócio se nós continuamos sendo como nós sempre fomos. Eu quero ser sacerdote e quero continuar vivendo como eu sempre vivi. Que sacerdócio é esse? Você vai abrir mão de quê? Não, não posso. Meu gado, minha fazenda, meu pai que morreu, minhas coisas. Bem, você tem que escolher. Se o seu gado é mais importante que Cristo, não deve, de maneira nenhuma, entrar pelo caminho do sacerdócio. Vai na igreja apenas beber da água da vida e vai cuidar da tua vida e deixa a igreja em paz. Não diga que é sacerdote. Ser sacerdote é sofrer com Cristo. É abrir mão, é colocar Cristo em primeiro lugar, porque o diabo está ao redor, querendo tragar aqueles que servem ao Cordeiro. Ser sacerdote não é só por ser. Não, eu posso ser, vou ser sacerdote, tenho sacerdócio do Senhor por meio da fé, vou exercer meus dons, mas se a vida sua for uma vida insana, o Espírito que vem em você, você vai ter um sacerdócio mesmo, mas não é de cima. E o diabo, eu digo sempre, não preserva, não engana por muito tempo, porque ele vem para roubar a tua paz, a tua felicidade, ele vai destruir você, ele quer pôr fim à tua vida e ele não demora, ele traz consigo a morte. A morte vem, doenças graves, desgraças, tragédias, desequilíbrios de toda ordem. Esse espírito, ele só traz o sofrimento. Se você quiser ser sacerdote, é bem-vindo. A seara é grande, os servos pouquíssimos. Mas temos que ter ciência do que é servir em nome desse Senhor como sacerdote do Senhor. A casa está aberta a todos. Podem entrar os que quiserem. Não vamos ler ponto a ponto, os irmãos podem meditar em casa sobre tudo o que nós escrevemos. Vamos só dar um salto aqui para frente. A apostila ficou sem numeração. Da próxima vez eu prometo que serei mais cuidadoso. Nós temos aqui uma passagem de Gálatas 4, herdeiros de Deus por Cristo. Aqui tem todos os cristãos são sacerdotes, nós já falamos sobre isso.
Um pouquinho mais para frente aí, a gente tem um item chamado Herdeiros de Deus por Cristo. Refere-se a Gálatas 4. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O texto é maravilhoso, porque mostra que nós vivemos uma situação, antes de nós entendermos a salvação que vem por Jesus, vivíamos como crianças espirituais. A palavra se aplica perfeitamente à nossa alma. Vivíamos reduzidos à servidão, debaixo de uma doutrina que era apenas os rudimentos daquilo que havia de ser revelado mais tarde. Os rudimentos da doutrina do Senhor era a lei que havia sido revelada por Moisés e todos os procedimentos relacionados com aquele sacerdócio. Mas isso teve lugar num determinado tempo. Mas como esta situação ainda está nos nossos dias, porque muitos sacerdotes fazem conforme a lei antiga, aplica-se também aos nossos dias, ao nosso tempo. E se nós ainda fazemos aquilo que faziam os antigos sacerdotes, as obrigações, os rituais e todas as demais coisas, estamos vivendo ainda nos rudimentos. Não nos livramos das coisas passadas para receber a liberdade que Cristo veio nos trazer. Ele veio sob a lei, não violentou aquilo que havia sido posto, mas venceu todas as tentações do diabo e foi sacrificado como derradeira oferta, de maneira que nós nele encontrássemos a salvação e a remissão de todos os nossos pecados. Amém? Além de nos perdoar sem perguntar, isso é importante, o pastor Joel falou muito hoje como nós agimos com justiça, julgando, acusando, e Cristo poderia nos acusar de todas as nossas maldades, porque Ele é o Filho de Deus, não cometeu pecado. Ele não fez isso, Ele nos amou, veio ao mundo para chamar aqueles que estavam mergulhados no pecado. Nós. Quando Ele chega na nossa vida, a nossa vida é uma desgraça só. Estamos na escuridão e não sabemos. E Ele, por amor, Ele vem nos ajudar. Nós também, como sacerdotes de Deus, recebemos dele os dons que o Pai entregou para ele, para que nós fôssemos também herdeiros desta riqueza. E sendo assim, não se pode ter num sacerdote de Cristo alguém que julga uma pessoa, ou que se nega a estender a mão para um irmão que está perdido, desgraçado, porque cabe a nós, em primeiro lugar, como mandamento maior, amar o nosso semelhante e fazer alguma coisa por ele, seja qualquer coisa. Não podemos fazer muitas coisas, porque a obra do amor não tem receita. Como é que eu poderia passar uma receita para os irmãos sobre como amar? Amar é servir, de todas as maneiras possíveis, nas pequenas coisas que nós deixamos de fazer. E esse sacerdócio, ele deve ser exercido em todas as circunstâncias, não só diante de um desespero, mas dentro da nossa casa, como disse o pastor. Às vezes nós fazemos da nossa casa um inferno, porque estamos ocupados com a nossa individualidade, com os nossos interesses, sendo que podemos fazer alguma coisa, estender a mão, repartir, ajudar e dar testemunho deste amor. Isso é fundamental.
estendendo depois esse amor a todas as pessoas a quem nós temos relacionamento. Há uma possibilidade de socorro e eu intercedo sem julgar. Esse sujeito está perdido, está mergulhado. Não importa. É assassino, ladrão, viciado em droga, um prostituído, uma prostituta. Não importa. Se ela disser, olha, eu quero socorro porque não suporto mais a vida com o diabo, você vai, não faça juízo, ame, exercite o teu sacerdócio. Amém? Não tenho receita para o sacerdócio, viu, irmãos? Eu vou falar aqui de algumas coisas relacionadas com o sacerdócio, mas eu penso que o sacerdócio é conforme a alma de cada um. O Espírito Santo faz a obra dele segundo as características da tua própria personalidade. E nós temos uma individualidade. Eu não posso apresentar uma receita, olha, faça assim como eu faço. Não, você vai fazer do teu jeito. Eu posso até fazer algumas coisas junto com você para te mostrar como é, como a gente vai fazer daqui a pouco. Mas é só um caminho. O Espírito vai te guiar no teu próprio caminho, no exercício do teu sacerdócio. Só tenha cuidado, porque alguém vai estar sempre te observando. Se você se afastar um pouquinho do caminho do amor e das misericórdias e da servidão, ele vai entrar e ocupar o lugar do Espírito Santo. Não brinque com o diabo. Vamos avançar um pouquinho adiante aí. Nós temos alguns itens sobre ensinar, pregar e anunciar. Vamos lá. Por favor, encontrem esta página. Não me deixem constrangido. Ensinar, pregar e anunciar. Encontramos? Igreja pronta? Pastor Eloy, na sua preleção, com muita procedência, ele diz que nós temos que entender sobre as coisas do Senhor. Eu penso que aprender não é uma obra que está na igreja evangélica dos nossos dias. Os pastores não estão preocupados em ensinar ninguém coisa alguma, eles querem exercer o sacerdócio deles e ponto final. Não existe esse conceito de que você tem que ser instruído nas coisas de Deus, para você ser um sacerdote. Para eles, você é uma ovelha, simplesmente. O que eles determinam, você tem que cumprir. Mas isso não é segundo o Novo Testamento. Nessa nova família que está se formando hoje, nós queremos valorizar perante o testemunho da história, não é porque nós achamos, não. Nós até pedimos aos irmãos que consultem os livros relacionados com a história da igreja, para você ver o que é que se faz quando não se tem entendimento e se tem poder nas mãos em nome da fé. Crimes de toda a ordem, de toda a ordem. É perigoso crer sem saber. Nós, na nossa família, e nós esperamos que vocês façam parte dela daqui para frente, nós priorizamos o aprendizado, não a escolástica, não o se perder no sentido das letras, mas saber qual é a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Senhor, que é uma doutrina que pretende levar o homem para a vivência plena do amor com todas as suas consequências. E nos dons que Deus nos oferece, nós temos o dom da sabedoria. Temos que conhecer a ciência de Deus, não a ciência do mundo. Essa não, essa é passageira, é transitória, se modifica com o passar do tempo. Essa a gente aprende rapidinho. Não é essa ciência que nos interessa, é a ciência de Deus. Como funciona o universo de Deus? O que existe do lado de lá? Existe mesmo dois lados? É uma só criação ou existe duas criações? Os céus e a terra e as estrelas e os mundos que nós vemos. Ou seria uma coisa só? Nós precisamos conhecer esses mistérios. O que acontece quando você morre? Alguém que morre num acidente, a sua alma fica perturbada por causa daquele acidente, ela vai dormir, não vai. Alguém que se mata.
Existem muitas questões relacionadas com a alma, com o futuro da alma, que nós precisamos conhecer. Afinal de contas, nós vamos falar com famílias que perderam entes queridos, que se envolveram num acidente, tiveram seu corpo destruído, queimado. Como é que nós vamos confortar essas pessoas? Baseado em quê? Basta dizer para eles, é assim mesmo. A gente tem que aceitar tudo que Deus envia para nós, blá, blá, aquela coisa que a gente já conhece, que todo mundo fala. Bom, se for para você ser um sacerdote que fala o que todo mundo fala, não adianta nada. Nós temos que falar para aquela família com a nossa convicção de fé que aquela alma continua viva. Amém? Sem isso, estamos perdidos. Estamos perdidos. Há muitas coisas a aprender a respeito dessas coisas. Aí o Satanás, como é que é? E os maus espíritos, e os demônios, e as possessões, e esses grandes crimes e tragédias, essas coisas todas que acontecem, existe uma explicação dentro da ciência de Deus. Aí os irmãos diriam para mim, vixe, pastor, mas então nós temos muito o que aprender. Nós temos muito o que aprender. Se nós ficássemos aqui o resto do mês, nós iríamos ficar conversando sobre muitas coisas da ciência de Deus, do conhecimento, que é uma coisa infinita. Em busca desse entendimento, deste conhecimento, a nossa alma vai crescendo no seu sacerdócio, porque vamos nos habilitando para orientar. Então, ensinar, pregar, anunciar, não é sair por aí falando, você precisa crer em Jesus, Jesus te salva. O pessoal fala isso toda hora aí na televisão, no rádio. Não é isso. Nós vamos dizer isso, mas nós vamos mostrar a lógica de Deus. As pessoas, elas são inteligentes. Se você mostrar uma coisa burra para elas, elas tendem a não aceitar. Olha, se a fé se separar do pensamento, do entendimento racional, dizer, não tem ligação, Deus é mesmo o absurdo, ninguém vai nos ouvir. Os homens de ciência dizem, não, isso aí não serve. Por quê? Porque a imagem que mostramos da igreja é uma imagem de pessoas fanáticas. O apóstolo Paulo já dizia isso, se alguém entrar lá na igreja e ver você falando uma língua que ninguém entende, vai dizer aqui, esse pessoal é louco, esse pessoal é louco, maluco. Hoje as nossas igrejas evangélicas aí está cheia dessa praga de falar em línguas, de pular, de rir. Nós temos várias informações que nos chegam na rádio de pessoas que riem durante 2, 3 horas sem parar, rindo, gargalhando sem parar, não consegue parar de rir. Diz que é Espírito Santo. O pessoal está maluco? Quem passar na porta diz, a igreja de Cristo é uma loucura, é um negócio doido. Vai entrar na igreja para quê? Para ficar louco como essas pessoas? Então, nós precisamos preservar os interesses de Cristo e não estarmos em comunhão com esses falsos profetas, com esses espíritos mentirosos que entraram no meio evangélico e criaram essas doutrinas sem nenhum fundamento, porque a doutrina que eles ensinam é doutrina de mentira, não tem base no Novo Testamento. Nós nunca vimos apóstolos dando gargalhada, nós vimos apóstolos chorando, sofrendo, lágrimas de sangue, de perseguidos por esse espírito mentiroso que está aí fora. Nós vamos ser concordantes com essas coisas? Não vamos. Se alguém está numa igreja dessa, nós temos que dizer, olha, isso não é de Deus. Por quê? Porque nós nunca vimos um apóstolo rindo durante 3 horas, dando gargalhadas, pulando lá e falando em línguas estranhas. Línguas estranhas. É uma coisa que ninguém entende. É diferente de línguas estrangeiras, que é o que aconteceu em Pentecostes. É bem diferente, são coisas distintas. Mas como ninguém se interessa pela ciência do conhecimento, por que separar? O que eu preciso é que esteja escrito em algum lugar que eu possa falar língua estranha. É só isso que eu preciso. Eu digo, está na Bíblia. E fico pulando que nem um frango destroncado na igreja. Espírito Santo. Se eu fosse uma pessoa descrente, entraria lá, via aquela pessoa rolando para o chão, digo, isso é Espírito Santo? Não quero Espírito Santo na minha vida, não. Vou embora. Concorda, irmãos? Nesse sentido, você precisa exercer o sacerdócio. Olha, isso não é de Deus. Por quê? Porque não está no Novo Testamento. É simples. Você precisa conhecer. Bom, vamos para casa agora, pega a tua escritura, faz um programa de leitura. Bom, todo domingo de manhã, vou levantar um pouquinho mais cedo, vou ler minha escritura. Leia o Novo Testamento inteiro.
inteiro, para você ter uma noção da vida de Cristo, da vida dos apóstolos, da história deles, do sofrimento deles, a maneira como eles viviam, os inimigos quem eram, as falsas doutrinas, está tudo lá. Para quando você disser, você vai falar, olha, não está no Novo Testamento. Mas como? Você pega a Bíblia e diz, não está, ó, aqui. Se você quiser continuar, fique à vontade, mas não é de Deus. Isso não é de Deus. Essa coisa de pastor te ameaçar, de falar que você está sendo objeto do demônio. Olha, irmão, falar que a gente está andando com o demônio, isso aí falava de Cristo. Se do nosso Senhor eles diziam que ele andava com Belzebu, o que vão dizer de nós? Ele é o chefe da casa, nós somos servos. Talvez nos persigam, nos dê umas pedradas, uns sopapos. É bem possível que façam isso, porque eles se acham os sábios. E foram eles que mataram o nosso Senhor. A situação é grave. O sujeito vai te ameaçar, sim. Vai dizer que você é objeto de Satanás. Lutero dizia, marcas de Cristo, o reformador protestante. Jesus disse, ó, quando eles falarem mal de vocês, por causa de mim, não é por causa do pecado, hein? Ó, presta atenção. Quando eles falarem mal de vocês por causa de mim, estejais felizes com isso, porque isso eles fizeram dos profetas. Ai de vocês quando eles te abraçarem e disserem que vocês são bons. Aí vocês estão perdidos. Porque isso eles faziam com os falsos profetas. Exercer esse sacerdócio, irmãos, é uma responsabilidade. Esse negócio de cara feia, de ameaça, isso aí a gente tem que tirar de letra. Não vamos fazer nenhum desagravo aos nossos irmãos, mas compactuar com a mentira. Você sabe a verdade, vai ficar calado? Não faça isso, irmão. Vou perder meu amigo, vou perder meu irmão, vou perder meu pastor. Quem que é teu amigo? Quem que é teu irmão? Quem que é o teu pastor? Disse o pastor Joel aqui, é simples, é o que faz a vontade do meu Pai. O resto tudo será destruído pela morte, pelo tempo. Tudo passa, irmãos, só permanece os interesses de Cristo. Que eu perca todos os meus amigos, amiga, quem for, quem não quiser andar no caminho de Cristo, paciência, fique por aí. O nosso tempo é contado. Eu não sei, os irmãos, os mais jovens não, ainda estão sonhando, mas nós já estamos ficando meio velhos, meio desarrumados. Eu estou desesperado para aproveitar os meus minutos, porque eu já começo a contar de trás para frente. Eu vou lá, ó, daqui para cá, cada dia que eu perco, eu digo, como vou me lamentar depois, estando diante do Senhor, que eu não aproveitei aquele dia para anunciar, para combater, para consagrar, para ensinar, para pregar, para fazer alguma coisa pelas pessoas, pela obra de Cristo. Aproveitemos o nosso tempo. Não importa se vão ficar com cara feia, se não vão, se vão nos tirar alguma coisa. Você não vai mais cantar no coral. Vá para o diabo que te carrega, com coral e tudo. Eu lá quero cantar em coral, preocupado com isso. Quantas pessoas escrevem para a gente na rádio que essa história de coral, né, irmão Jaci? Pastor, olha, eu estou sofrendo muito, eu gostaria de cantar, o pastor não veio, tem uma voz bonita. Tá certo, quer cantar, tá bom. Vai cantar em qualquer canto aí, tá bom, serve. O coral tem seu papel na comunidade, na igreja, né? Mas não façamos disso, às vezes o sujeito te ameaça com essas coisas, sabe? Você não vai ser mais presbítero. Estou um pouco preocupado de ser presbítero. Fique aí com a tua igreja, com o teu presbitério, que se quiser, eu vou para a rua, vou pregar onde eu puder. Eu tenho vontade de pregar em praça pública, ainda vou fazer isso. Ô filha, você não manda internar o pai não, viu? Tá ali. Isso é uma vontade que eu tenho, mas meu homem social ainda não permite, mas anda.
Às vezes eu vejo aqueles malucos lá em São Paulo pregando lá na Praça da Sé, né? Eu paro e fico olhando. Eu penso, mas será que não é bom? Eu acho que uma hora eu vou vir aqui pregar ainda uma hora, né? Fazer um teste. Porque deve ser interessante, você ir lá pregar na praça, você tem que esquecer mesmo de você, né? Acho que é uma suprema humilhação ao nosso homem social, né? A nossa figura social. Bem, mas vamos deixar o tempo passar. Eu acho que ainda a gente vai precisar pregar em praça pública, sim, mas por outras razões, né? Não, hoje acho que ainda não. Bem, então o sacerdote ele tem que pensar em ensinar, pregar e anunciar com testemunho vivo a palavra de Deus em Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Ele deve ser chamado, conforme Lutero nos aconselha, nos seus escritos, ministro da palavra. Não pastor, ministro. Em que sentido? Aquele que ministra a palavra do Senhor. Qualquer um de nós podemos ser constituídos ministros. Sacerdotes, ministros. Vamos deixar de lado essa coisa de pastora, de pastor, de pastora, não sei, aí para as convenções. Quando nossa palavra vai pela rádio, vai pela internet, a gente tem que ter essas considerações. E às vezes até na comunidade, a figura do pastor ela tem um significado para essas muitas almas que estão à nossa volta. Mas querer ser pastor, querer ser pastora, é uma coisa muito boa não, viu, gente? Eu acho que esconde um pouco das nossas vaidades, né? Sejamos simplesmente ministros e ministras do Senhor. Amém? Ministrando essa palavra abençoada, esse testemunho, para que a nossa vida seja proveitosa para a eternidade. Vamos avançar aí um pouquinho mais na próxima página. Lutero, em obras selecionadas, no item Como instituir ministros na igreja, ele escreve assim: não existe outra pregação no ministério da palavra, senão aquela que é comum a todos, a saber, a das virtudes de Deus. Assim também não existe outro sacerdócio, senão o sacerdócio espiritual, comum a todos, que o apóstolo Pedro definiu na seguinte passagem: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vós, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sacerdócio real. Povo perdido, agora povo encontrado. Qual que é a missão do sacerdote? O que vai fazer o ministro? Em termos de anunciar, de pregar, de ensinar. Ele vai tratar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais nada. O que eu vou anunciar? Oferta, jejum, promessa, sacrifício, vamos ofertar lá no mar, vamos matar alguma pombinha, alguma galinha preta, colocar na esquina? O apóstolo Paulo diz: os que sacrificam o fazem ao demônio, não a Deus. Não vamos abrir a nossa boca para estas coisas que não têm nada a ver com as virtudes do Senhor. Misericórdia, longanimidade, paciência, repartir, amar, dividir. Como disse o pastor, como eles podem receber o Evangelho se eles querem para si? Eles querem ajuntar, o Evangelho disse: reparta. Eles dizem: eu sou, o Evangelho diz: todos são. Como eles podem receber Cristo? O maior inimigo desses profetas falsos,
é o Novo Testamento. E dos judeus é Paulo, o apóstolo. Ainda bem que Jesus foi lá e pegou esse fariseu, perseguidor da igreja, e deu uns tabefes nele, jogou ele para o chão, disse: ô sujeito, acorda. Ele deu umas, ficou assim, deixou até umas escamas nos olhos dele lá, que é para ele se conscientizar da cegueira que ele andava. Fariseu conhecia profundamente o Antigo Testamento, todas as práticas judaicas. Ele se transformou no pior inimigo dos judeus, que queriam ir lá mudar as igrejas que ele fundou, enfiando nelas o judaísmo. Paulo é o grande inimigo dessa gente. O espírito desses fariseus ainda estão aqui, rodeando as igrejas, entrando nas igrejas e fazendo o que bem entende. Não precisamos acusar ninguém, basta ensinar a doutrina dos apóstolos, é suficiente para acabar com essa gente. Como os olhos de vocês que estão aqui, que vieram a primeira vez, se abriram, ouvindo a palavra que é anunciada na rádio. É uma palavra diferente? Alguém especial? Não, estamos anunciando a doutrina dos apóstolos. Só isso. Faz isso, os olhos vão se abrir, as pessoas vão acordar, vão despertar. Vão sair da morte, da escuridão em que elas se enfiaram, mesmo estando na igreja. Não é porque estamos na igreja que estamos na luz, que estamos livres. Sempre que alguém disser que você precisa fazer alguma coisa, determinar, criar leis, obrigações, normas, todas essas coisas não pertencem ao amor. Porque espera-se que no amor de Cristo você conheça as suas obrigações, que são simples. O amor estabelece toda a lei, os profetas, as regras. O amor é tudo. O amor é tudo, irmãos. A lei foi feita por causa do amor, para nos conduzir ao amor. Como não sabíamos aonde ele estava, não sabíamos. O Senhor enviou o Filho dele para morrer na cruz e dizer para nós: o amor está na cruz. Preste atenção lá. Vai lá que você encontra o amor. Encontrou o amor, encontrou a vida, a liberdade, a eternidade e o cumprimento de todas as coisas, Ninguém poderá nos acusar do amor que está em Cristo Jesus. Quem poderá? Paulo dizia: nem os anjos, nem os arcanjos, nem o serafim. Altura, profundidade, largura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está no seu Filho crucificado. Amém? Que riqueza! Que amor infinito! Que bênçãos! Sem sermos constrangidos a nada, irmãos, a nada. E é isso que eu espero que os irmãos, ao voltar para suas casas, comecem a anunciar. Este Cristo que liberta a todos nós. Ofício do sacerdote. Seguindo aí logo abaixo, batizar e consagrar. Encontre aí, é no mesmo texto que nós estávamos lendo, logo abaixo tem um item, batizar e consagrar. A palavra consagrar significa tornar alguma coisa sagrada. Batizar, mudar o que era velho para alguma coisa nova. Dar cumprimento a alguma coisa que está estabelecida, que vai sair da morte para a vida. Como que nós podemos entender o batizar e o consagrar? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, isso acontece no nosso coração, não na nossa boca. E passamos a ser ministros, se nós escolhemos o ministério. Nós recebemos os dons do Espírito. E sendo assim,
nós nos tornamos miniaturas de Cristo. Falando na linguagem aqui do nosso tempo. Como se nós fôssemos, no instante que vamos exercer esse ministério, o próprio Cristo. Pastor, mas então podemos fazer milagres? Sim. Pode. Por que não? Podemos expulsar demônios? Pode. Podemos perdoar pecados? Pode. Perdoar pecados. Podemos condenar? Pode. Se você anunciar a palavra e a pessoa não te ouvir, está condenada. Porque somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, pelo sacerdócio, pelo ministério. Ninguém nos consagrou, irmãos. O Espírito Santo nos tornou de carnais em espirituais. Bem, mas isso é uma coisa então muito grave, pastor. É muito grave ser sacerdote e ministro de Cristo. Se você não puder, se você não se sentir ainda preparado, continue bebendo a aguinha lá na igreja, não tem problema nenhum, ninguém está colocando você numa situação de inferioridade. Há pessoas que não podem servir o Senhor. Mas quem quer servir, saiba que é muito grave o que nós fazemos. Porque o poder de Deus está em nossas mãos. Eu posso fazer o que eu quero? Não. Você vai fazer a vontade do Espírito. Como é que eu vou saber o que é uma coisa e o que é outra? O Espírito vai te ensinar. Você vai entender que, às vezes, as coisas não podem ser como você carnalmente gostaria que fosse, que Deus tem o tempo dele e que a obra dele precisa ser feita no tempo adequado. Põe tua mão, ora, batiza, pede a cura, pede a libertação, abençoa. Se esta bênção, se esta cura, se este batismo for recebido, graças a Deus. Senão a tua bênção, a tua cura, voltará para você. Amém? Lembrem-se dos apóstolos. Chegou numa casa, abençoa a casa. Se houver filhos de Deus, a paz ficará ali. Senão, essa paz voltará para você. Você vai entregar em outro lugar. Amém? Você está sendo portador da paz e de uma bênção, que é alguma coisa real, não se trata de apenas uma palavra. Quando você abençoa uma casa, você está deixando nela a ligação, o elo com o Espírito de Deus. O Espírito começa a operar se ali houver filhos da paz. Se não houver, as bênçãos retornam para você. Amém? Entendemos? Podemos consagrar o quê? Eu estava vendo ontem a nossa cantora, aqui, as letras da música dela, prestando atenção nos testemunhos que ela estava dando. Né? Às vezes as pessoas, elas têm necessidades na vida dela que a gente não consegue compreender porque nós temos outras necessidades. E para algumas pessoas, as bênçãos da vida são importantes. Nós não podemos querer que todos se ocupem apenas das bênçãos celestiais, porque também nós precisamos comer. Às vezes nós vamos abrir um negócio, por exemplo. Vou abrir lá um comércio. Um irmão abre um comércio para poder ganhar o seu pão e pede para a gente ir lá abençoar aquele ambiente. O que quer dizer isso? Tornar aquele ambiente sagrado. Percebe? Isso chama-se consagrar. Então você vai lá, vamos marcar um momento para nós fazermos essa consagração. Você vai lá com o dono, com a família dele, não com clientes. Marca um dia somente com as pessoas da família daquele irmão. E você então vai lá e prepara uma palavra. E pede para que o Senhor abençoe aquele lugar, dando àquele irmão o pão, para sustentar a sua família, a sua vida, os seus filhos. E tenham os irmãos a certeza que esta bênção é real. Você não pode achar que é só palavra jogada ao vento.
Se você é um ministro ou uma ministra do Senhor, quando você ora, o Senhor abençoa aquele trabalho. Mas nós somos espirituais, queremos viver a vida eterna, queremos andar pelo universo do Pai. Amém? Tudo bem? Paulo dizia, eu quero morrer para viver com Cristo. Eu também quero. Mas nós temos a vida. E muitas pessoas que estão em outras fases da vida. A irmã entrou na faculdade, pediu ao Senhor, o Senhor deu a ela. Ela está feliz, chegou até a dar um testemunho para nós. Olha, eu estou na faculdade. Você não conhece a vida dela? Ela tem um pequeno salão de negócio de cabelo aí na casa dela. E ela ganha o pão lá na casa dela, num cantinho lá, para poder viver, enfim. Canta muito bem, a voz dela é linda, ela tem um coração que é de Deus. Vê se aparece alguém que quer ajudar ela a gravar CD, promover ela aí no mundo. Ela falou, pastor, eu gostaria, mas eu não encontro. Eu fiquei pensando comigo, até é bom você não encontrar mesmo. Porque se encontrar, talvez, essas glórias aí da música gospel pode corromper ela. Né? É melhor que ela fique pequena mesmo, de vez em quando, como ela faz, canta nas igrejas lá no Rio de Janeiro, vem nos encontros, canta, dá um testemunho. E para ela, aquela faculdade que o Senhor abriu a porta para ela gratuitamente, foi uma bênção. E nós devemos glorificar a Deus por isso, irmãos. Não é porque nós somos espirituais, não quero saber mais daquela coisa. Não, mas é uma coisa, onde se viu, ficar contente com a faculdade. Olha, onde está o amor? Se eu guiar-me pelo amor, eu não vou cometer nenhum desatino. Em qualquer circunstância, põe o amor na balança. Bom, eu vou tomar uma atitude, amor. Aí o amor vai dizer, faz isso. Amém? Somos chamados a consagrar, não vamos fazer nada público, povão, nada disso. Vamos preparar a palavra. E eu fui chamado a fazer alguns casamentos, citando um exemplo para os irmãos. Imagina se eu casar alguém, imagina se eu posso casar alguém. Mas é uma necessidade das pessoas, que um pastor, um homem de Deus, aquela coisa toda que nós conhecemos, vai lá e consagre. E eu faço de coração. Às vezes eu estrago alguns casamentos, mas eu levo uma palavra lá e começo a pregar, e vira uma coisa difícil, né? Quem quer ouvir pregação? Né? Nem sempre. Mas em alguns casos já deu certo, o pessoal ficou tudo olhando assim, meio assustado, porque o pastor não costuma pregar, ele faz o casamento. Mas a gente vai lá e consagra. Consagra, a gente clama aquele povo que nos ajude, porque o povo é também um povo perdido. No fundo, eles são todos filhos de Deus. A gente conclama aquele povo a nós orarmos juntos pela felicidade daquele casal, porque nós sabemos que a vida conjugal é dolorosa, difícil. Como disse o pastor Joel, o diabo quer mesmo acabar com todas as famílias da terra, porque a família é contra a ordem do diabo, que é a desordem. Ele quer o seguinte, acabar com tudo. A família resiste ao diabo. Se ele acabar com a família, o homem sozinho, a mulher sozinho, eles se prostituem facilmente. Então vamos orar, consagrar aquele casal. Essa consagração é real. Nós não podemos imaginar, irmãos, que se trata apenas de palavras para dar esperança àquelas pessoas. A consagração é uma bênção de Deus, que nós, ministros e ministras, podemos transferir àquele casal. Esse casal estará coberto. Nós estamos encaminhando este casal para uma vida com Cristo. Falamos que a família não pode suportar os reveses da vida sem Jesus. Está todo mundo ouvindo lá, o pessoal meio assustado, assim, tudo mais. Consagramos. Velório, difícil. Nós, ministros, ministras, você não pode ficar indiferente ao sofrimento no velório. Já viu uma coisa dessa? Você vai lá no velório, chega para o marido, para a mãe, para o pai, você gostaria que eu orasse pela alma do falecido, da falecida, de quem for? Faça isso, irmão. Não vai chamar o pastor, pastor, vem cá, morreu alguém. Vai lá fazer o teu papel. Deixa o pastor em paz. O pastor também tem lá os mortos dele, que ele tem que ir lá consagrar, orar, abençoar. E quando você for orar, você tem que ter, não pode ter timidez. Quem me falou de timidez? O Filadélfio, hoje nós estávamos falando da timidez, né, Filadélfio? Às vezes nós somos tímidos, temos medo de falar. Medo de falar o quê? Vai lá e fala. Leva a tua escritura, eu costumo levar na bolsa ali, escondidinho. Né? Tem oportunidade, eu já saco a Bíblia, opa, está aqui, já tem umas passagens.
estratégicas para um velório. Mas sempre faço uma pequena pregação. O pessoal fica meio assim, na hora da morte é bom falar de Deus, né? Todo mundo fica ali, será que quando vai ser eu? Quando vai ser minha vez? Eu falo, opa, agora tá bom para falar. Aí você fala, prega e tal, fala da vida eterna, todo mundo fica bem atento. Ô medo. Mas temos que ir lá no velório e temos que consagrar aquela alma que está saindo aqui do mundo e vai entrar numa nova realidade. Não sabemos quem foi, se foi adúltero, se foi ladrão, se foi assassino, se viveu bem, se amou, se fez boas obras. Nós não estamos ali para julgar. O pessoal fica ali no canto, né? Nossa, o sujeito fazia cada barbaridade, agora ele vai pagar. Tá, contando piadinha no velório, já viu isso? Você fica rindo. O corpo lá, o pessoal, tá, aquela coisa doida, irmãos. Então, nós temos que chegar lá e fazer o nosso papel, pedir ao Senhor, olha, vem cá, irmãos, reúnem aqui, por favor. Nós queremos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e vamos orar pela alma do falecido. Reúne as pessoas. Diz, olha, isso aqui, gente, todo mundo vai ter que passar um dia. Ninguém ficou para semente. Tá certo? Olha, nós não valemos nada. Já começa assim, entendeu? Começa assim. Larga esse negócio de que nós somos santos, nós somos bons. Nós não valemos nada. Mas como Jesus é misericordioso e nos amou, mesmo estando nós em pecados, nós podemos pedir a Ele que tenha misericórdia desta alma que está indo embora. Olha, Senhor, nós não sabemos o que Ele fez, como era o coração dele, não sei, nós estamos aqui para isso, mas Tu és amoroso, Tu és santo, misericordioso, e nós, nessa nossa imperfeição, nós estamos aqui juntos, clamando a Ti, que cuide desta alma, que está sendo entregue agora em Tuas mãos, porque Tu és a nossa vida, Tu és tudo para nós. E que o Senhor cuide de todos nós que estamos aqui ficando nesse mundo de sofrimento, de dor, de desgraça e tudo mais. Entendeu, irmãos? Coração falando, não precisa de alguma coisa muito especial, não. Deixa lá umas passagenzinhas na Bíblia, assim, estrategicamente marcadas, né? Marcadorzinho ali. Porque assim, se o Espírito está com você naquela hora, você vai firme. Mas se ele não tiver, vai que ele foi na esquina e você fica meio a pé. Então, você saca da palavra, entendeu? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Quando eu tiver que passar na sombra da morte, aquele lugar que todos nós vamos passar um dia, eu espero, Senhor, que Tu estejas comigo, porque se o Teu cajado estiver por ali, eu tenho certeza que atravessarei paz. Amém? Então, algumas passagens te socorrem, e você vai e faz a consagração. Não fique calado no velório, fica lá vendo o pobre do morto lá, aquele povo falando, aquela coiseira toda, a mãe chorando para os cantos, ninguém se importa com a dor dela. Não fique quieto, fale, exerça o teu ministério. Veja, irmãos, quantas coisas nós podemos fazer. Em vez de ficar calados, vamos fazer a nossa parte. Tá bem? Não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo disse, não se preocupeis, porque eu colocarei na sua língua, na sua boca o que você vai falar. Você precisa de ter um coração bom, desejoso de confortar aqueles que estão sofrendo. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais adiante, passando folhas devagar, para não se perder. O meu amor, eu esqueci de pôr o número na apostila, nas páginas. Estou aqui um pouco perdido com o pessoal. Bom, vamos lá. A ceia do Senhor. Nós estamos no batizar e consagrar. Na próxima página, a gente tem aqui uma citação de Lutero, também do documento sobre os ministros na igreja. O pessoal faz uma confusão danada com essa tal ceia. Como nós podemos fazer uma ceia em casa? Vamos imaginar que nós temos alguns irmãos com quem nós temos amizade, com quem nós congregamos.
na igreja mesmo, tem a ceia da igreja lá, a gente vai conforme os costumes. Mas nós podemos fazer uma ceia em casa e convidar alguns familiares nossos? Podemos, amém? Você falar que tem uma comidinha, o pessoal vem, né? Você atrai o pessoal, vai ter uma comidinha lá, a gente vai conversar um pouquinho. Atrai os teus familiares na tua casa. Uma vez cada 2 meses, olha, eu vou fazer uma ceia em casa, uma ceia cristã, a gente vai falar um pouquinho de Deus, orar juntos, e depois a gente come alguma coisa e fica conversando sobre a vida, sobre a nossa família. Vamos lá? O pessoal vai. Isso é uma ceia. Lembrar Jesus, congregar, comer, se alegrar. Simples assim. A igreja faz não sei de que jeito. Deixa a igreja fazer do jeito dela. Vamos mexer na igreja, deixa a igreja quieta lá. Façamos a nossa ceia. Por quê? Porque é uma oportunidade de nós falarmos de Jesus para a nossa família temporal. Oportunidade de falar para Jesus a nossa família carnal. Amém? Tem uma música tocando aí, né? É lá de fora? Ou é o Espírito Santo? Os irmãos estão ouvindo o que eu estou ouvindo. Tá bom. Sobre a ceia, Lutero diz assim: essa comemoração nada mais é do que pregar a palavra de Deus, como Paulo expõe em 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vós anunciareis a morte de Cristo até que ele venha. Anunciar a morte de Cristo é anunciar as virtudes de Deus de novo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Comemorar a morte do Senhor é direito e dever de todos, para que Deus seja louvado e glorificado nas suas virtudes. Olha só, irmãos, não é ceia da igreja, não. Comemorar a morte de Cristo, nosso Salvador, porque a morte dele é a nossa salvação. É dever de todos a ceia na sua simplicidade. Claro que lá na ceia você vai controlar, o pessoal conversar aquelas coisas que não convêm, não é? Se deixar o assunto, desvia. Vamos conversar sobre a família, sobre os parentes que nós não vemos há tanto tempo, que pode estar passando necessidade, enfim, tantas coisas que podem edificar. Amém? Ligar e absolver é um título que está logo abaixo do texto que lemos, aonde você perdoa e condena. Então, eu posso perdoar e condenar? Sim. Mas pelo juízo? Não. Pela anunciação. Eu anuncio a palavra, se a pessoa não quiser, ela já está condenada. Se ela receber, ela já está perdoada. Os irmãos percebem? Se nós somos verdadeiros, fiéis, ministros, se temos o Espírito Santo, a nossa palavra tem peso. Agora, é claro que se eu sou um ministro, eu não posso viver como os homens do mundo, irmãos. Não posso viver uma vida mundana, em pecado, bebedices, glutonarias, confusão, palavrões, vida desregrada, todo tipo. Que ministro que eu sou? Como é que eu vou absolver ou condenar pela palavra? Esse é o nosso papel, não que sejamos juízes, mas quando Cristo é anunciado e ele não é recebido, a pessoa já está condenada. Se é recebido, os pecados já estão perdoados, porque começa uma nova vida para aquela criatura. Amém? Ligamos ou soltamos o laço da condenação. Ligamos ou soltamos o laço da condenação. Este é o papel do ministro e da ministra que trabalha em nome de Jesus. Amém? Vamos à frente. Vamos ler aqui o que Lutero nos diz sobre esse tema. O ministério da palavra pertence a todos.
Ligar e absolver, evidentemente, nada mais é do que pregar e aplicar o evangelho, que significa absolver. O que significa absolver, se não anunciar a remissão dos pecados perante Deus? O que significa ligar, se não retirar o evangelho e anunciar a retenção dos pecados? Os irmãos percebem a questão da paz? Eu anunciei, ela foi recebida, o evangelho permanece. Eu anunciei, ela não foi recebida, o evangelho foi retirado. Num existe salvação, no outro, a condenação. Somos anunciadores da boa nova. Por isso, queiram ou não, as chaves pertencem a todos, visto que consiste no ministério de aplicar a palavra de Deus ao povo. Quer dizer, você tem a chave do inferno e dos céus nas suas mãos, se você for um ministro ou uma ministra de Deus. Amém? Mas vistamos a roupagem da cruz. Senão, não podemos exercer algo tão sério. Amém? Está disponível a todos. Ninguém é obrigado a ser ministro. Se você quiser, vamos em frente, porque a seara é enorme, mas gente para trabalhar está bem pouco. Sacrificar. Paulo nos ensina a oferecer nossos corpos por sacrifício, assim como Cristo sacrificou o seu corpo por nós na cruz. Nesse sacrifício, ele encerra o sacrifício de louvor e ação de graças. Também Pedro ordena, na sua primeira epístola, no capítulo 2, que ofereçamos sacrifícios espirituais, aceitos por Deus por meio do seu Filho Jesus. Isto é, a nós mesmos, nossas vidas mundanas, vamos sacrificá-la e não oferecer ao Senhor o ouro e a prata. Amém? Orar. Os sacerdotes de Cristo, como ele, devem orar muito. Mateus, no capítulo 21, versículo 22, diz que tudo aquilo que nós pedirmos na oração, se crermos, nós vamos receber. Filipenses 4 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Não se pode entender um ministro que não ora pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Pedindo, crendo, nós receberemos. Por derradeiro, julgar doutrinas e espíritos. Isso significa o quê? Só o cristão tem o direito de julgar doutrinas e espíritos. Coisas que estão escritas, práticas ou coisas que estão sendo ditas. Ainda que você não concorde com o que eu estou dizendo, você tem esse direito. Esta é a casa do Senhor. É importante que alguns irmãos se manifestem a favor ou contra aquilo que está sendo dito, a favor ou contra a doutrina que está sendo pregada na igreja, aos costumes da igreja, porque nós temos esse direito. Isso foi roubado dos crentes quando a Igreja Católica foi criada. Foi roubado mesmo, porque foi o diabo que roubou o direito de você opinar sobre a doutrina ensinada na igreja. Suponhamos aqui que alguém dissesse: olha, irmão José, essa doutrina que o irmão está professando aí é um pouco estranha para mim, eu acho que não está conforme a palavra do Senhor. Eu creio que não precisaria responder nada.
Porque diversos irmãos iriam se levantar e dizer, olha, nós não concordamos com você. E talvez alguns pegassem da Escritura e fossem lá e mostrassem para ele, olha, está conforme a palavra. Mas eu não posso caçar o seu direito, porque eu estou aqui adiante da Assembleia como um irmão que está proferindo a palavra. Você tem o direito de dizer, eu não concordo? Isso é julgar doutrinas e espíritos. O Senhor nos concede esse direito. Lutero, aqui nessa página da oração, desculpa, um pouquinho mais adiante, aqui na próxima página seguinte, ele diz assim, escreve um texto até longo, mas eu penso que é esclarecedor para nós deixarmos de lado essa história de que você não pode dar opinião na igreja a respeito de uma ou de outra coisa. Nós podemos? Sim. Se a comunidade é uma igreja, se a maioria concordar com o erro, suponhamos que você está mesmo diante de uma coisa equivocada. E a igreja toda levanta e diz, não, nós estamos de acordo com o pastor. Se você tem a viva convicção de que eles estão equivocados, procure uma outra comunidade para você frequentar. Deixe-os em paz. Não vamos violentar, não vamos acusar. Os ministros de Cristo não são acusadores, mas eles lutam pela verdade. Eles dão testemunho pela verdade. Eu testifico. Não quero ouvir? Vamos embora. A palavra foi dita. Não sou eu que julgo. Há um Deus no céu que faz o devido juízo. Lutero diz assim, com que temor e tremor teriam falado os bispos e concílios e decretado sobre o ofício de ensinar, batizar, sacrificar, ligar, desligar, orar e julgar, se eles tivessem de temer o juízo dos crentes, dos ouvintes. Sim, se tivesse prevalecido o livre sacerdócio, jamais teria surgido o papado universal. Por isso, estiveram bem aconselhados, ele põe aqui pelo inimigo, quando eles reivindicaram este ofício e esse direito somente para eles mesmos. Ele diz, quando criaram o papado, e essa história de que só os papas e os padres podiam dizer o que era certo e o que era errado, Lutero diz, eles estavam aconselhados pelo diabo, porque roubou o direito de todos os irmãos dizer o que eles pensam. Se isso fosse preservado, Lutero diz, não haveria o papado. O papado é uma história de tristeza. Os irmãos precisam conhecer isso. Bem, num mundo desse, as coisas seriam mesmo muito difíceis. E Lutero, como nós sabemos, foi o que arrumou uma grande confusão na Idade Média e dividiu a igreja, dando origem à igreja reformada. É uma das figuras principais até do movimento protestante. Nessa época ele escreveu muitas coisas importantes para a instrução da igreja. Prevalece, assim, a palavra de Cristo, conforme João capítulo 10. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não dá ouvidos à voz dos outros. Em Mateus 7, aparece a palavra, acautelai-vos dos falsos profetas. No versículo 23, na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus, e tudo aquilo que vos ordenam observar, observai e fazei-o em suas obras. Porém, cuidado para não imitá-los. Por essas e por muitas abonações, tanto do Evangelho quanto de toda a Escritura, somos admoestados a não dar crédito a falsos mestres. Os irmãos já viram que nós estamos tirando vocês do sossego, né? Vão voltar para casa com uma tarefa espinhosa, de começar a olhar o que está se passando à volta de vocês, nas comunidades das quais vocês fazem parte. O que é que nos ensina isso, senão que cada um de nós tenha cuidado
da sua salvação. Tenha certeza do que deve crer e ao que seguir, e seja juiz inteiramente livre de tudo que lhes ensinam exteriormente, sendo ensinado interiormente somente por Deus. Conforme João capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Pois não serás condenado ou salvo pela doutrina de alguma pessoa, seja ela verdadeira ou falsa, mas somente por tua própria fé. Portanto, cada qual ensine o que quiser. A ti, porém, compete observar se aquilo que creste resulta em supremo perigo ou benefício. Mesmo que alguém esteja ensinando uma doutrina sadia, compete a ti observar se ela vai trazer um benefício ou um prejuízo para você. Porque você será salvo pelas tuas convicções, não pelas minhas, não pelas de ninguém. Padre, pastor, guru, espírito, anjos, absolutamente. Você será salvo pelas tuas próprias convicções. Por isso você deve ser juiz de você mesmo, sabendo aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a tua vida. Quisera poder fazer isso pelos irmãos, mas tem que cuidar da minha própria salvação. Para fecharmos, vamos aqui no finalzinho, os sete mandamentos aqui de Lutero para esse assunto. Ele diz assim no primeiro: não existe outra palavra de Deus além daquela que é ordenada a ser pregada por todas as pessoas e por todos os cristãos. A todas as pessoas e por todos os cristãos. Essa é a única palavra de Deus. Não existe outro batismo senão aquele que qualquer cristão pode conceder a alguém que deseja salvação por meio de Cristo. Qualquer cristão pode ministrar o batismo a alguém. Não existe outra memória da ceia do Senhor além daquela que qualquer cristão pode realizar e que Cristo instituiu. Não existe outro pecado além daquele que qualquer cristão, por causa da herança de Cristo, pode ligar ou absolver, ou desligar. Não existe outro sacrifício além do corpo, da vida corporal de qualquer cristão. Ninguém pode orar a Deus em nome de Jesus a não ser o cristão. Ninguém pode julgar doutrinas e espíritos a não ser o cristão. Mas nós fomos dotados de muitos dons. Amém? Que riqueza, hein, irmãos? E pensar que até pouco tempo nós servíamos ao diabo. E aquele raio de luz veio para nos chamar para ele. Ele disse: ó, não vou só salvar, não, eu vou encher vocês de dons. Os judeus diriam: injustiça, precisam ser observadores da lei. Os gregos diriam: não tem lógica. Era um pecador desgraçado, vivia em adultério, prostituição, roubo, assassinato. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação gratuita daquele que crê. Amém? O que pensam, o que acham de nós, não estamos dando nenhuma importância. O que interessa para nós é a salvação pelo nosso Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.